Bom, senhores, boa noite. Vamos começar então a nossa reunião aqui em Brasília, do grupo de Brasília. Umas temáticas, a gente está vindo em algumas temáticas bastante interessantes aí. Infelizmente a gente não pôde ter reunião mês passado por diversos motivos aí. Os principais, é claro, estavam comigo porque eu não consegui acertar questão de tempo e tudo mais, e também eu não estava querendo, igual a gente estava conversando aí lá no grupo, né, eu não estava querendo dar os conteúdos desse segundo semestre, e sim aproveitar outros colegas e outros especialistas da área mesmo, que não é o meu caso, né, para a gente dar algumas temáticas interessantes, tá? Então vamos começar fazendo a ação, então, e a gente já vai começar a nossa reunião de hoje. Senhor, graças te damos por mais uma noite, por mais um dia que você tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, para aprender um pouquinho mais da tua palavra e um pouquinho mais da tua criação, de tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos abençoe e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Bom, senhores, então a temática que a gente está trabalhando aí nesse segundo semestre, tá, aqui na reunião em Brasília, às terças-feiras, uma vez por mês, é uma temática um pouquinho mais voltada para algumas questões, assim, vamos dizer assim, mais de... Podemos arredondar as contas aí, né, trabalhando uma questão um pouco mais física, né, alguma coisa mais do tipo cosmogonias, mitologias e tudo mais, e é claro, amarrando isso com o contexto que nós estamos, tá? O contexto um pouco mais histórico, obviamente um contexto teológico também, tá? E a gente já teve algumas reuniões anteriores aí em agosto, em agosto a gente teve com o Chuamba, a gente viu aí um pouquinho de mitologia, Joseph Campbell, algumas coisinhas bem mais superficiais, e hoje a gente está aí com a oportunidade de aprender um pouquinho mais aí com o Miqueias. Miqueias é lá do Rio Grande do Norte, é de Natal, né? É de Isso, Natal. Natal. Tá aí junto com a gente aqui para nos ensinar um pouquinho aí sobre a temática da questão do homem religioso, lar mitológico, e aí puxar um pouco mais de Micheia. Eu não sei, até hoje eu não sei a pronúncia, não sei se é Micheia, Miceia, vai Micheia, não sei. Aí depois o É, Miquel me corrigia aí. não, nem eu sei também, né? O cara é Então. romeno, né? Pois é, era romeno, então ali É, do leste europeu ali, então a gente fala assim, aportuguesado mesmo. portuguesado, É. Michel Liade mesmo, que é bastante conhecido aí na questão de mitologia, na parte de pensamento mitológico, e é claro que tem aí muito envolvimento com relação a uma questão de cosmogonias. O Michel Liade, no pouquinho que eu conheço, li uma coisinha ou outra dele, nada muito, nas poucas coisas que eu li dele lá, então ele traz essas várias questões mitológicas, né? Então o Miqueias vai trazer aí pra gente aí uma relação entre o Michel Liade e a fé cristã, os trabalhos dele, o pensamento dele, alguma coisa relacionada a isso, tá? Então é isso. Eu não vou nem apresentar o Miqueias porque o currículo é um pouquinho mais extenso, então é melhor deixar o próprio palestrante se apresentar, que é mais fácil, tá? Aí não tem perigo de eu errar alguma coisa, tá? Então, Miqueias, prazer ter você aqui conosco aqui em Brasília, tá? É um prazer ter aqui conosco, e a gente quer aprender um pouquinho mais contigo aí, e já de antemão, obrigado por ter aceitado nosso convite aí para ensinar um pouquinho aqui pra gente, tá? Então, a palavra é contigo, fique à vontade. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos, né, pelo espaço, pela oportunidade, né? É muito legal poder estar conversando com vocês, né? Eu aqui em Natal e vocês aí em Brasília. Bom, espero que seja uma conversa, um papo, um momento proveitoso, né, para a gente, e que a gente possa refletir, né, sobre esse conhecimento mitológico, esse conhecimento do homem religioso, e tornar isso proveitoso, sobretudo para a nossa relação com a fé cristã, né? Tendo em vista que a BC2 tem esse objetivo primeiro, né? Fazer essas relações, estabelecer algum tipo de relação entre a fé cristã
e a ciência, porque não as ciências, né? Considerando as ciências das religiões, e, enfim, esse campo amplo aí que é a ciência, né? Bom, então, deixa eu compartilhar aqui o slide. Deixa eu... Deu certo? Apareceu o slide? Tá aparecendo aqui. Pronto, show. Bom, então, eu denominei, né, essa fala de o homem religioso e seu lar mitológico, né? Esse conceito de homem religioso é muito presente no Mircea Eliade, né? Talvez seja uma dos principais conceitos, ou uma das principais noções dele, e talvez uma das suas maiores contribuições para o pensamento, né, da religião, para o pensamento do sagrado, né? E a ideia de lar mitológico não é necessariamente uma ideia dele, mas de alguma maneira isso se coaduna ou se relaciona com a ideia do homem religioso, né? O homem religioso, ele quer viver dentro de um lar ou dentro de um espaço, ou ele quer habitar um lugar que seja repleto de significado, de sentido, de valor religioso, né? De certa maneira ele quer estar sempre dentro desse lar mitológico, ou a gente pode chamar também dessa história mitológica, né? Veja, no cristianismo se entende que a gente está dentro de uma história, dentro da história cristã, dentro de uma história que envolve uma criação, que envolve uma queda, que envolve uma redenção, que envolve uma consumação, né? Alguns chamam isso de cosmovisão cristã, mas também é possível chamar isso de mitologia cristã, né? De um lar mitológico, no qual o cristão encontra aí sentido, né? Razão para a vida dele, né? Então, por isso eu intitulei esse momento de o homem religioso e o lar mitológico, né? Mircea Eliade e a fé cristã, né? Visando estabelecer algumas relações entre o autor e a fé cristã. De fundo tem uma imagem da Lúcia, né? Das Crônicas de Nárnia, assim que ela entra em Nárnia, após ela atravessar o guarda-roupa, né? Então eu coloquei essa imagem de fundo para fazer alusão a essa ideia de uma entrada em um espaço mitológico, em um lar mitológico, em um mundo mitológico, né? Em um cosmos repleto de significado, né? Então, eu vou tentar seguir esse itinerário, né? Deixa eu marcar, inclusive, até o tempo aqui para não ultrapassar. Eu vou tentar seguir esse itinerário aí, né? Vou falar um pouco sobre o autor, tentar apresentar alguns pontos principais, né, da vida dele. Logo depois vou tentar falar um pouco sobre o contexto intelectual no qual ele produziu a sua obra, depois o contexto da obra escolhida. No caso, a gente pensou no sagrado e o profano, né? Especialmente a introdução, né? Que é um texto pequeno, um texto curto que já toca em quase todas as questões caras, importantes para o autor, né? Depois a gente vai destrinchar um pouco do pensamento dele, tentar olhar um pouco mais profundamente para o pensamento dele. Depois a gente vai pensar um pouco sobre algumas críticas que são feitas ao pensamento dele. Eu pretendo fazer algumas relações com a fé cristã durante cada ponto, mas queria fazer uma relação específica, né, mais para o final. Depois vou falar um pouco sobre as suas obras, né, não todas, não vai ser uma lista exaustiva, porque ele foi muito profícuo, né, escreveu em muita coisa mesmo, né, e termino com algumas considerações finais e as referências que eu utilizei. Bom, o autor
O Mircea Eliade, né, como a gente tinha conversado antes, né, é um romeno, né, de Bucareste, que nasceu em 1907, ou seja, no início do século XX, e que faleceu em 1986, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Ele era filósofo de formação, né, apesar de quase toda a sua carreira ter sido estudando ciências da religião ou história, né, das religiões. A sua formação inicial, a sua formação primeira era em filosofia, né? Isso até fica claro, inclusive, nessa obra, né? Porque a gente percebe ele, nessa obra, tentando expor o seu sistema de pensamento, né? Quase que sua filosofia, entre aspas, né? Da religião, né? Ou mesmo até uma antropologia filosófica, ou seja, as suas concepções do ser humano, né? A própria ideia de homem religioso é uma concepção do ser humano, é como ele entende o ser humano, né? E muito de filosofia nisso, muito de concepções filosóficas, de ideias filosóficas nisso. Então, ele apesar de estudar e de produzir muito em história das religiões, em ciência da religião, em mitologia, né? A sua influência da formação inicial como filósofo vai sempre aparecendo na sua obra, né? E algo curioso é que ele estudou filosofia hindu, né, na Universidade de Calcutá. Isso é importante para o pensamento dele, né, porque ele acaba tendo influências de pensadores para além do Ocidente, né? Então ele estudou uma filosofia para além da filosofia ocidental, uma filosofia que incluía outros elementos, que tinha outros referenciais culturais. Isso é legal para a mescla que há no pensamento dele, até para ele dar conta da história das religiões. Ele pensa religiões muito diferentes para a nossa mentalidade ocidental, né? Então isso ajuda na análise dele. Ele foi professor na maioria do tempo nos Estados Unidos, na Universidade de Chicago, apesar de ter dado aula também na Universidade de Calcutá, logo depois da sua formação, se não me engano, logo depois do doutorado dele, que foi em 1933, salvo engano. Provavelmente ele é o mais popular dos historiadores das religiões, sobretudo aqui no Brasil, né, porque ele é o historiador das religiões mais traduzido no Brasil, né, comparado com Rudolfo Otto, comparado com a primeira geração de historiadores da religião, como Durkheim, Taylor, enfim, ele é o mais traduzido, né? O que tem mais obras em português é ele. Então ele acaba sendo mais conhecido, né, dos estudiosos do tema, né, aqui no Brasil. Ele integra uma segunda geração dos historiadores da religião. Uma primeira geração surgiu aí na metade do século XIX até meados de 1950, né? Então, a segunda geração é aí da metade do século XX até o final da década de 70, 80, e ele está justamente nessa geração, né? Nessa segunda geração dos historiadores da religião, ou da ciência das religiões, né? Ele foi um defensor ferrenho, né, assim, bem veemente, da história das religiões como uma disciplina que trata de uma experiência irredutível a outras. Isso aqui é bem importante, né, para entender entender um pouco melhor o pensamento dele, né, porque ele não gostava muito dessa prática ou dos métodos que reduziam o fenômeno religioso, o fenômeno do sagrado, ao social, por exemplo, ou somente ao cultural, ou somente ao econômico. Ou seja, ele não gostava de que se explicasse o religioso, o sagrado, somente por um viés, pelo viés do social, pelo viés do cultural, pelo viés do econômico, pelo viés do cultural, pelo viés do afetivo. Ele entendia que a religião é um fenômeno que ele só pode ser bem compreendido se for considerado, de fato, na sua dimensão religiosa. Isso não quer dizer que não há influência do social sobre a prática religiosa, não há influência do econômico sobre a prática religiosa, mas que não se deve
explicar o fenômeno religioso ou do sagrado somente por um viés, ainda mais um viés que não seja o religioso em si, né? Assim como o movimento contrário também é possível, né? Assim como o social, o cultural, o econômico, obviamente, influencia na experiência religiosa das pessoas, a experiência religiosa das pessoas também influencia a sua vida afetiva, influencia a sua vida cultural, sua vida social, sua vida, enfim, econômica, mas ele tem essa característica, né, de defender uma história das religiões como uma disciplina que seja irredutível às outras, né, que não seja dependente até a última instância de outras dimensões da realidade, né? Então isso é importante para o pensamento dele. Então ele foi um erudito muito versátil, né, porque escreveu não só sobre história das religiões, ciência das religiões, mitologia, mas escreveu também sobre filosofia, ele tem romances, né, de certa maneira ele é um literato também, né. Foi muito profícuo, porque escreveu muita coisa, assim, a bibliografia dele é muito extensa, e muito também profundo na sua escrita, né? Ele não se contentava com análises superficiais, né? Apesar da leitura ser relativamente simples e curta, né? A leitura de O Sagrado e o Profano, são leituras profundas, né? Que tocam em questões profundas, né? Da realidade. Então, após esses apontamentos, são apontamentos gerais, genéricos, né? Nada muito profundo a respeito da vida do Mircea Eliade, né? Focam mais na sua vida intelectual. Eu queria falar um pouquinho sobre o contexto intelectual, que ajuda a gente também a entender um pouco melhor a obra dele, né? Então, a gente viu que ele nasceu em 1917, ou seja, no início do século XX, né? E faleceu um pouco além da metade do século XX, mas boa parte da sua influência, né, ou boa parte do que estava acontecendo, né, na produção filosófica, na produção científica, né, tinha ainda muita influência, né, do modernismo, do modernismo ocidental. Então, vou falar também aqui de alguns pontos de maneira ligeira, não tão profunda, né, porque o modernismo é um movimento enorme, gigante, né, com braços em vários locais, em várias dimensões da realidade, mas a Idade Moderna inicia, né, de modo geral, né, ali no século XVI, sob influência do Renascimento, né, do Renascimento filosófico, artístico, sob influência da Reforma Protestante, né, do desenvolvimento da filologia, do estudo das línguas, muito para ajudar na tradução da escritura, né? Mas ele tem o seu ápice, assim, o seu momento mais forte, digamos assim, no século XIX, né? Que é quando a gente consegue identificar melhor, né, essas questões que eu coloquei aqui, como o racionalismo, por exemplo, né? No século XIX, a gente consegue identificar melhor essa ideia de que a razão ela teria condições de dar conta da realidade por ela mesma. Ela teria condições de explicar a realidade por ela mesma. Né? A razão conseguiria abarcar a realidade, abarcar a essência das coisas, sem necessidade de outros aparatos, por exemplo, aparatos religiosos, né? Uma outra característica desse modernismo no século XIX é o cientificismo, né? Essa ideia de que o método científico, né, ele seria capaz, né? Isso tem relação muito forte com o racionalismo, né? Todos os pontos aqui estão relacionados, né? De que o método científico seria capaz de explicar as coisas definitivamente, né? Seria capaz de explicar a realidade definitivamente, né? E que não precisaria de outros métodos
ou de outros olhares, de outras perspectivas para lidar com a realidade, né? Então, o cientificismo, ele tem a sua própria definição de ciência, né? Inclusive, boa parte desse embate, né, que vez ou outra aparece ainda nos nossos dias entre fé e ciência, na verdade, você tem pensado que o embate não é entre fé e ciência, mas é entre fé e cientificismo, né? É o cientificismo que se coloca quase como uma espécie de religião, né? Uma espécie de fé em um método, né? Uma crença profunda em um determinado método científico. Enfim, de maneira geral, né, bem grosso modo, essas características estavam presentes nesse modernismo do século XIX. Uma outra característica seria a ideia de progresso, né? Que o racionalismo, que o cientificismo, que a técnica, que o avanço tecnológico, que o avanço técnico, que a capacidade humana de desenvolver máquinas, enfim, instrumental, seria capaz de levar o ser humano a um alto nível de progresso, né? Um alto nível de avanço que faria com que ele resolvesse uma série de questões, né? Uma série de complicações da vida moderna, né? Então, essa ideia do progresso também faz parte desse movimento, desse modernismo do século XIX. Boa parte desses pensamentos, desses conceitos, né, dessas práticas, na verdade, elas sofrem um grande baque com as duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda, de 1939 a 1945, elas deixam uma terra arrasada, né? Sobretudo para as concepções de progresso da época, né? Então, aí nos fins da segunda metade do século XX, né? Então, apesar de estarmos no século XX, né? O pensamento do século XIX ainda influenciava fortemente, né? E uma outra característica desse pensamento era o humanismo, né? Ou o antropocentrismo, né? Uma centralidade do homem, né? O homem como centro, o homem como capaz, né? De lidar com a realidade da vida sem precisar de nenhum tipo de religiosidade, né? Uma outra seria o secularismo, né? A destituição das simbologias sagradas, né, da linguagem sagrada, da linguagem mitológica. Então, esse movimento, né, de alguma forma, está aí no fundo cultural, no fundo intelectual, no contexto intelectual do Mircea Eliade, né? Esse modernismo, sobretudo ocidental, obviamente, né, do século XIX, principalmente, né? Era um modernismo que propunha, né, a morte do sagrado, né, a morte entre aspas, né, do sagrado, né, que propunha, que colocava a religião como sendo algo já ultrapassado pela razão, né, e essa contradição entre fé e ciência, ou entre fé e cientificismo, se torna muito intrincada justamente aí no século XIX, né? Uma outra questão que, inclusive, o próprio Eliade coloca, né, que o homem moderno, né, esse tipo de homem que a gente viu nos 5 pontos anteriores, ele buscava dessacralizar o seu mundo, né, e assumir uma existência profana, né, ou seja, uma existência não sagrada, né, com explicações longe de explicações mitológicas, né? Enfim, essa vivência do mundo de maneira não sagrada, né? Eliade, então, estava dentro de uma sociedade cientificista moderna, né? Pretensamente não religiosa, fazendo uma análise do sagrado de sociedades antes da era moderna, né? Então, ele estava dentro de um modernismo que já estava sendo questionado, né? Mas que ainda era muito forte, ali na primeira metade do século XX. Mas, apesar de estar nesse contexto, ele
decidiu, né, pesquisar ou analisar ou buscar conhecer justamente o homem sagrado, né, o homem religioso, a sua relação com o sagrado, né, as suas experiências religiosas, né, não necessariamente da sociedade moderna, mas sociedades que ele chama de sociedades primitivas, sociedades arcaicas, e não necessariamente como algo negativo, né? Ele não utiliza essas palavras como algo ruim, como algo negativo, mas para dizer de que essas sociedades eram mais religiosas do que a sociedade moderna, né? Hoje em dia já se sabe que a sociedade moderna é muito religiosa, na verdade, né? Ela transferiu, né, os seus anseios religiosos para outras coisas, mas ela não deixou de ser religiosa. Mas isso não era o objeto, né, de estudo do Mircea Eliade. Enfim, eu coloquei aqui algumas frases, alguns pensamentos comuns, né, que surgem justamente nesse período, né, século XIX e início do século XX, né, a ideia de que Deus está morto, né, não literalmente, né, o Nietzsche não fala isso de maneira literal, obviamente, né. Ele está fazendo referência aí à ideia de que Deus não será mais usado nas explicações das coisas, né? A gente não vai mais lançar mão da ideia de Deus, né, para falar das coisas, enfim, para lidar com o mundo, para tratar com o mundo, né? E são vários aqui, eu vou adiantar essa parte para não gastar tanto tempo, né? Então, ainda no contexto intelectual, né, mais específico ainda, né, eu falei de um contexto mais amplo agora, do modernismo, das ideias do secularismo, enfim, e agora eu vou para um contexto mais específico do Eliade, né? Ele fazia parte de um movimento, né, que buscava estudar a religião com vista, sobretudo, ao conhecimento do próprio homem, e não de tentar sondar a existência divina, né? Então, o objetivo dele era mais antropológico do que teológico, né? O objetivo dele era mais conhecer o homem religioso do que o divino, né? E aí ele tem influência de dois pensadores, né? O William James, o barbudo, né, aqui, e o Rodolfo Otto, né, o bigodudo. Então, do William James, ele recebeu essa influência, né, do objeto de estudo está voltado para o homem religioso e não necessariamente para a divindade, os deuses ou Deus. Então, ele não estava preocupado em provar ou não a existência divina, mas ele estava preocupado em lidar com a relação do homem com o sagrado, né, com o divino. E ele foi marcado pelo pensamento do Rudolf Otto, né, da ideia de que o sagrado se manifesta, né, o sagrado se manifesta de maneira tremenda, né, como o Rudolf Otto expressava no seu livro O Sagrado, né. E aí ele, para analisar esse homem religioso, essa experiência sagrada, ele lançou mão de um método que era um método fenomenológico, né, de analisar o fenômeno, né, a manifestação do sagrado, né? Então, o objetivo era de descrever essas manifestações, né, e de analisá-las, né? Então, ele é um pensador que tem muita influência da fenomenologia, né, da análise do fenômeno religioso, né? Partindo agora um pouco para o contexto da obra, né? A obra que a gente vai se debruçar um pouco é O Sagrado e o Profano, né, que originalmente foi publicado em 1954 em romeno, né, e foi traduzido para o alemão, depois para o francês, para o inglês, e chegou aqui no Brasil, se não me engano, em 1992, né, bem depois, né. Essa edição que eu estou utilizando é a edição de 2018, uma edição bem recente. Então, esse livro tem uma escrita relativamente simples, né? Ele escreve uma espécie de resumo, o objetivo dele é ser didático mesmo, né? Para apresentar a sua teoria e a sua metodologia, né? A respeito de como ele abordou o fenômeno religioso, né? A partir de que teoria e a partir de que metodologia ele abordou, né, o fenômeno religioso, o sagrado, né? Então ele faz isso, ele apresenta isso nesse livro, O Sagrado e o Profano, né?
Então, as questões que são colocadas nesse livro também já estão em outros livros, né, como o Tratado de História das Religiões e História das Crenças e Ideias Religiosas, né? Só que aqui ele para quem não quer ler o tratado, nem a História das Crenças e Ideias Religiosas, ele extraiu, né, essa parte dos livros e apresentou de maneira mais simples, mais didática, mais concisa aqui no Sagrado e Profano, né? Então aqui ele apresenta os principais elementos do fenômeno religioso, essa é a intenção dele, né? Então, os estudiosos de Mircea Eliade, né, e aqui eu faço uma ressalva, né, eu não sou especialista no Mircea Eliade, né, eu apenas utilizei alguns dos seus pensamentos, né, em um mestrado, então não sou um conhecedor profundo da sua obra nem do seu pensamento, né, mas o pouco que eu pesquisei a respeito da obra, né, da obra dele, os autores que o analisam, que são especialistas nele, afirmam que o Sagrado e o Profano é uma espécie de resumo fiel mesmo, né, da proposta dele, né, de interpretação do sagrado, de interpretação da experiência religiosa, do fenômeno religioso. Então, o seu objetivo, como eu já falei, nesse livro, principalmente, é o de conhecer o homem, e não necessariamente a divindade, né? Ele está mais preocupado com uma questão antropológica, né? De uma definição do homem religioso do que teológica, né? De uma definição divina, de perscrutar, né, o divino, né? E o principal objetivo da obra, ele mesmo diz isso na introdução, né? Que é justamente perscrutar esse homem religioso, né? De que maneira, o objetivo dele é de que maneira o homem religioso se esforça por manter-se o máximo de tempo possível no universo sagrado, né? E, consequentemente, como se apresenta a sua experiência total da vida em relação à experiência do homem, né, privado do sentimento religioso, do homem que vive ou deseja viver no mundo desacralizado. Então, ele busca entender como é a vida do homem religioso em relação ao homem não religioso, ou pretensamente não religioso, aquele que vive em um mundo sagrado, em um cosmos sagrado, em um lar mitológico, e o que pretensamente vive em um mundo desacralizado, né? Aqui ele destrincha um pouco mais os objetivos da obra, eu vou pular também por questões de tempo, né? E agora a gente vai entrar um pouco mais no pensamento dele, né? Então ele quer entender o sagrado, ele quer não só entender, mas ele quer explicar o sagrado. Então existem várias maneiras de se lidar com o sagrado, né? Alguns focam mais nas ideias a respeito do sagrado, ou seja, nas ideias de Deus e da religião. Outros, né, lidam mais com a experiência religiosa, né? Como as pessoas experimentam a religião, como as pessoas experimentam o sagrado, e não necessariamente nas ideias a respeito do sagrado, né? Como as pessoas experimentam o divino e não necessariamente como as pessoas pensam o divino, né? Mas também há outras formas de lidar com o sagrado, como, por exemplo, focando no contexto histórico dos fenômenos religiosos, né? Em contextualizar os fenômenos religiosos, em colocar o fenômeno religioso dentro do seu tempo, né? Explicar o fenômeno religioso a partir dos elementos contextuais, né? Uma outra forma de lidar com o sagrado também é a partir da sua estrutura, né? Qual a estrutura principal, qual é o esqueleto, né? Aquilo que é essencial do fenômeno religioso, né? Então é aqui, basicamente, onde se aproxima, né, mais do Mircea Eliade, né? Ele está preocupado justamente com as características do sagrado, né? As características que qualificam o sagrado enquanto tal, né? Então, Eliade está preocupado em identificar e em descrever para analisar nessa estrutura do sagrado, não necessariamente as ideias a respeito do sagrado e não somente a experiência, né, com o sagrado, mas a estrutura básica, né, do sagrado, do religioso, né? Então, nesse esforço, ele identifica algumas, né? A primeira que ele identifica é que toda experiência do sagrado, ou com o sagrado, ela está em oposição ao profano, né?
quando uma pessoa lida com um objeto sagrado, aquele objeto é radicalmente diferente do que não é sagrado, ou do profano, né? Então, quando as pessoas entram em um lugar sagrado, aquele lugar é completamente diferente, ou tem um simbolismo diferente, um significado diferente do que é profano, do que não é sagrado, do que foi dessacralizado, né? Quando uma pessoa participa de um ritual sagrado, de um ritual religioso, aquele ritual é completamente diferente, né, do profano, da perspectiva do homem religioso, né? Então, uma outra característica que ele identifica é que o sagrado e o profano são duas maneiras de existir, de viver no mundo, né? Existe a maneira religiosa, né? Existe a maneira profana. Então, dentro da maneira religiosa, né, às vezes uma pedra, e é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, uma pedra, ela se torna sagrada, né? Então, uma pessoa religiosa, um homem religioso se relaciona, às vezes, com uma determinada pedra, com a imagem de uma pessoa, enfim, com a Bíblia, né? Entendendo que aquilo é sagrado, enquanto o homem profano ou não religioso, ele se relaciona com a Bíblia ou com uma determinada pedra, um determinado lugar, não de maneira sagrada. Ele entende que aquilo é apenas uma pedra, que aquilo é apenas uma construção, que aquilo é apenas um livro, e ele entende que aquilo não carrega um significado religioso, né? Então são duas maneiras de viver, de existir no mundo, né? O sagrado e o profano, que geralmente estão em oposição, ou são radicalmente diferentes, né? Então, mas o que é exatamente o sagrado, né? A partir do pensamento do Eliade, o que é exatamente o sagrado e o que é o profano, né? Então, o sagrado, né, é aquilo que está saturado, cheio, repleto de ser. Ser aqui é sentido, é significado, é orientação, é identidade, né? Aquilo que é carregado de valor religioso. Então, o sagrado essa expressão, esse fenômeno cheio de sentido, de significado, de orientação, né, de identidade. É algo carregado de valor religioso. É fonte de orientação, fonte de vida, né? É fonte de poder, de eficiência, né? É a partir do sagrado que se orienta a vida, né? Então, o sagrado é, por excelência, esse espaço, esse lugar, né, cheio de sentido, de significado, né? Para o homem sagrado, para o homem religioso, o real, ou o sagrado, melhor dizendo, é o real por excelência, né? É o que realmente importa, é o que de fato orienta a vida dele, é o que de fato dá direção à vida dele, é o sagrado, é a dimensão do sagrado, a dimensão do religioso, né? Então, para o homem religioso, o sagrado é justamente o que é totalmente diferente, totalmente outro, né? E aqui é uma influência do Rudolf Otto no pensamento do Eliade, né? Essa ideia de totalmente outro. O sagrado é o totalmente outro em relação ao profano, né? Em relação ao que não é sagrado, né? E o profano, né? O que seria o profano, né? Profano é o não religioso, né? É aquilo que não foi sacralizado, ou é aquilo que foi dessacralizado, né? Como a gente viu, digamos, o homem moderno tentando fazer, né? Dessacralizar as coisas, dessacralizar a vida, né? Dessacralizar os ritos, enfim, dessacralizar a escritura, enfim. Então, o profano é isso, né? O profano seria o mundo natural, né? Seria o mundo comum, ordinário, né? A ideia de profano dentro do pensamento de Mircea Eliade não está necessariamente ligado
algo demoníaco, algo pecaminoso, mal, né? Não, pode ser que esteja em algum momento, né, dentro de uma determinada religião, dentro de determinada expressão religiosa que ele esteja analisando, né, mas, de maneira geral, a ideia de profano não tem a ver obrigatoriamente com o demoníaco, com o pecaminoso, com o mal. Não, tem mais a ver só com o que não é sagrado, com o que é ordinário, com o que é comum, né, com o que foi desacralizado, né? Então, o profano seria a experiência do homem não religioso, justamente nas sociedades modernas, né? Então, como ele identificou, né, o sagrado e o profano implicam em duas maneiras, em dois modos de existir no mundo, né? A existência viver entendendo que o mundo, que as coisas são sagradas, e viver entendendo que as coisas não são sagradas, que as coisas não carregam tanto significado assim, tanta orientação assim, né? Que as coisas são mais embaçadas, relativas, né? Então, isso seria, grosso modo, como o Mircea Eliade entende o sagrado e entende o profano, né? Então, para o homem religioso, do ponto de vista do homem religioso, o profano, inclusive, seria algo irreal, seria seria o pseudo-real, né? Justamente por essa ausência de sentido, ausência de direção, né? Diante do profano, ele está diante de algo caótico, está diante do caos, né? Por assim dizer, né? E diante do sagrado, ele está diante do sentido, do significado, da orientação, né? Do valor religioso, né? E isso pesa muito para o homem religioso, né? Então, nesse projeto de identificar, né, de qualificar o sagrado, de encontrar a estrutura do sagrado, né, o Mircea Eliade encontra esse sagrado que está sempre em oposição ao profano, ou que é sempre diferente. Essa oposição não necessariamente é uma oposição belicosa, não necessariamente é algo atritoso, muito embora às vezes possa ser, mas é mais no sentido de que é radicalmente diferente, radicalmente outro, totalmente outro, como dizia o Rudolf Otto, né? E identifica que o sagrado e o profano são duas maneiras de existir no mundo, dois modos de viver no mundo, né? E o sagrado vem à tona ou é revelado justamente através das hierofanias. Esse é um termo caro, importantíssimo para o Mircea Eliade, né? As hierofanias, né, são as manifestações de realidades sagradas, né? É um termo que deriva do latim, hieros fala de santidade, de algo que é santo, que é sagrado, e fania é manifestação, é irrupção, né, do sagrado, né? Então, as hierofanias são as aparições do sagrado, são as manifestações do sagrado, né? Por exemplo, a sarça ardente, né, é uma espécie de hierofania, é uma manifestação do sagrado, né? A sarça ardente vai um pouco além, porque ela pode ser caracterizada também como uma teofania, né, porque é o próprio Deus, de alguma maneira, se revelando ali, é o próprio Deus falando de alguma maneira, né, mas não se revelando totalmente, né? Então é uma manifestação, é uma aparição, é uma irrupção do sagrado. Então, as hierofanias as hierofanias são responsáveis por diferenciar o que é sagrado e o que é profano, por diferenciar o espaço sagrado ou o tempo sagrado do espaço profano, do espaço sagrado, né? Um santuário católico, por exemplo, ele geralmente carrega alguma hierofania, alguma manifestação do sagrado, um milagre que aconteceu ali, enfim, alguma aparição de algum santo, alguma coisa desse tipo, né? Então, as hierofanias são fundamentais no pensamento do Eliade, né? E às vezes ele equipara isso às teofanias, às vezes ele usa a palavra hierofania, às vezes utiliza a palavra teofania para a mesma coisa, né? E às vezes ele faz diferenças, né? Em alguns momentos ele utiliza a palavra teofania para a manifestação do divino, para a manifestação da própria divindade ou do próprio Deus, né? Enquanto as hierofanias seriam manifestações de aspectos do divino, ou do poder divino, né? E não necessariamente do ser divino, né? Mas aí depende do contexto, depende do momento em que ele está utilizando. Ele utiliza mais o conceito de hierofanias do que o de teofanias, né?
E aqui uma citação do próprio Eliade, em que ele coloca um exemplo, né, mais claro de uma hierofania, né? Ele diz que nunca será demais insistir no paradoxo que constitui toda a hierofania, até a mais elementar, até a mais simples. Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa, e contudo continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do meio cósmico envolvente. E aqui ele vai dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pedra sagrada, nem por isso é menos uma pedra. Aparentemente, para ser mais exatos, de um ponto de vista profano, nada a distingue de todas as demais pedras. Para aqueles cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural. Em outras palavras, para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica. O cosmos, todo o universo, toda a existência, na sua totalidade, pode tornar-se uma hierofania. Ou seja, ele está dizendo que uma pedra continua a ser uma pedra mesmo simbolizando o sagrado, ou mesmo tendo nela uma manifestação do sagrado, uma hierofania. Então, do ponto de vista do homem religioso, a pedra transcendeu a própria pedra, né? Ela deixou de ser uma pedra sem deixar de ser, mas passou a simbolizar algo de transcendente, algo que está para além da própria pedra, né? Ou seja, ela foi alvo de uma hierofania, né? Quando Moisés toca na pedra, por exemplo, né? De maneira indevida, né? Ali há uma espécie de manifestação do sagrado, né? Uma espécie de hierofania. Então, do ponto de vista do homem profano, ele apenas tocou numa pedra, nada demais, mas do ponto de vista de um homem religioso, havia ali um simbolismo religioso, né? Havia ali uma manifestação do sagrado em alguma medida. E isso pode se expandir para todo o cosmos. Do ponto de vista do homem religioso, todo o universo é sagrado, né? Todo o cosmos é sagrado. A relação dele com o cosmos, com o universo, se dá de maneira sagrada, né? Como se fosse uma experiência religiosa, e não como se fosse uma experiência profana, né? Como se o universo como se o universo, a Terra, a criação, digamos assim, não devesse ser respeitada, né, enquanto tal. Então, além dessa questão das hierofanias, ele identifica também o espaço sagrado, né? Geralmente o homem religioso, né, identifica um espaço sagrado, ou um espaço especialmente sagrado, né? E aí é justamente a hierofania que possibilita isso, né? A aparição do sagrado em determinado espaço torna ele sagrado, né? Diferencia ele do espaço profano, né? Eu vou avançar um pouco aqui nessa questão do espaço sagrado. Então, dentro do espaço sagrado, né, haveria um eixo, né, que o Mircea Eliade chama de axis mundi, né? Ali seria o centro, né, o centro da aparição do sagrado, né? Esse eixo, ele seria uma espécie de abertura simbólica, né, entre o céu, né, a terra e as regiões inferiores, que não necessariamente é o inferno, né? É algo mais parecido com o Seol, né? Pode ser o mundo dos mortos, pode ser uma parte mais baixa, né? Então, há um determinado tipo de aparição do sagrado que causa esse axis mundi, né? Esse pilar cósmico, né? Que comunica com o céu, que comunica, né, com as regiões inferiores, né? A escada, por exemplo, né, na história de Jacó, né,
é um exemplo de um axis mundi, né? É uma comunicação, né? Por ali os anjos desciam, subiam, havia uma comunicação entre o céu e a terra, né? Então ali foi uma hierofania, né? Que criou um espaço sagrado, e no centro desse espaço, né? Havia um pilar cósmico, um axis mundi, o centro da revelação, né? Tem um exemplo curioso, né? De uma igreja aqui em Natal, né? Que ela quando ela estava em construção, os irmãos e as irmãs se reuniram e colocaram cavaram um buraco no chão antes de fazer o piso e colocaram uma Bíblia, né, dentro desse buraco, taparam e fizeram o piso por cima, né? E ali fizeram algumas orações e tudo mais, né? Fizeram uma espécie de ritual, né, de consagração daquele espaço, né? Então, o espaço, de alguma maneira, né, ele é visto de maneira diferente, né? Ele é visto como um espaço sagrado, né, de alguma maneira. Muito embora teologicamente, né, a Escritura não sustente, né, a ideia de espaços sagrados dessa maneira, né? Mas veja, a ideia do Eliade não é questionar se o espaço é ou não sagrado, mas sim a relação do homem, né, com o sagrado, né? Então o homem se relaciona com o sagrado de tal maneira que ele santifica ou consagra um determinado lugar. Inclusive o Mircea Eliade utiliza essa palavra, consagração de um lugar, de um espaço, né? Então o espaço ali foi consagrado dessa igreja mediante a colocação de uma Bíblia, né? Que seria justamente esse pilar, esse fundamento cósmico, né? Dali sairia a orientação máxima, né, da igreja, né, do lugar sagrado, né. Então, o axis mundi tem esse poder de ser o centro, né, o centro de orientação, né, no caso dessa igreja, representado pela Bíblia enterrada, né. O espaço profano, né, que é justamente o contrário do espaço sagrado, né, está em oposição ao espaço sagrado, enquanto o espaço sagrado é um espaço organizado, é um espaço cheio de sentido, né, repleto de orientação e direção. O espaço profano é o contrário, né, seria o espaço ordinário, né, sem consistência, sem forma, homogêneo, sem orientação, né, e é também uma forma de experimentar, de experienciar o espaço, né, se experimenta o espaço de maneira sagrada e de maneira profana, né? E entre o espaço sagrado e o espaço profano, ele identifica o limiar. O limiar seria uma porta, entre aspas, né? Um limite, uma baliza, uma fronteira entre esses dois espaços, né? É a passagem do sagrado para o profano, né? Vou dar um exemplo simples, né? Mas várias pessoas, quando entram numa igreja, elas fazem alguns gestos ao entrar, né? Alguns fazem o sinal da cruz, outros se ajoelham e oram, né? Então, você está entrando em um lugar sagrado, né? Não importa se o lugar é ou não sagrado, né? O que importa é a percepção do homem religioso, né? Ele está adentrando em um espaço sagrado. Então, ele às vezes se veste de uma maneira diferente, ele se porta de uma maneira diferente ao ultrapassar, né, a entrada, essa passagem, o limiar. Isso pode ser simbólico ou pode ser literal, né? Ele pode literalmente ultrapassar uma porta, né? Enfim. Então, mas há essa característica no homem religioso, né? De atravessar um limiar, né? De querer estar mais próximo do sagrado, né? E para isso ele faz alguns rituais, né? Como se pedisse licença, né, a algum tipo de guardião, né? Em algumas religiões, inclusive, isso é colocado, né? Guardiões, né, que exigem algum tipo de sacrifício para se ter contato, para se adentrar o espaço sagrado, né? Bom, vou adiantar um pouco mais, porque já estou usando quase 40 minutos aqui na minha contagem. Tempo sagrado, né, funciona da mesma maneira, basicamente, em comparação com o espaço sagrado, né?
o tempo sagrado é esse tempo litúrgico, né? Por natureza, é o tempo repleto de significado, não é somente o tempo ordinário, né? Isso fica claro a partir de um calendário litúrgico, por exemplo, né? O calendário litúrgico, ele repete certas festas, certos rituais anualmente, e isso marca o tempo de maneira sagrada. Nós vivemos basicamente dentro de um calendário litúrgico, um calendário cristão, seja o calendário litúrgico do consumo, né, ou seja o calendário litúrgico no sentido cristão, né? Então, existem datas que são marcantes, né, por suas festas religiosas, sejam elas católicas ou protestantes, ou suas liturgias religiosas, e o calendário também é marcado por uma religião secular, né? Um termo, se não me engano, do Charles Taylor, né? Uma religião secular, né? É marcado por uma série de datas, né, sagradas para o comércio, para o consumo, enfim. Então, é a forma com que o tempo é marcado de maneira religiosa, de maneira significativa. A data, ela tem um significado religioso. Não é só uma data comum, uma data ordinária, não é só um período comum, ordinário. Aquele período tem um significado religioso. Eu me visto de maneira diferente, eu me porto de maneira diferente durante aquele tempo, eu pratico rituais que eu não pratico normalmente. Então, o tempo sagrado é caracterizado dessa maneira, né? Então, ele faz uma citação a esse respeito, eu vou pular também. Ele qualifica também o tempo profano, né? Que está também, assim como o espaço sagrado está em oposição ao espaço profano, ou seja, é totalmente diferente do espaço profano, o tempo profano também é diferente do tempo sagrado. Então, o tempo profano é a duração ordinária, né? Destituída de significado religioso, né? É o que se faz sem ter o tempo sagrado como modelo, né? Sem ter a liturgia do tempo sagrado, né? E munido dessa maneira de lidar com o sagrado, ou seja, dentro de um espaço sagrado, dentro de um tempo sagrado, né, participando de hierofanias, né, o homem religioso experimenta o universo como cosmos, né? O universo, para o homem religioso, é um cosmos, né? Ou seja, é algo que tem uma organização diferente do caos, né? Que seria justamente a desorganização por excelência, né? Então, o cosmos seria dotado, né, de significado religioso. A origem das realidades, né, e da própria vida seria religiosa, né? O mundo seria religioso, né, para o homem religioso. Seria um território consagrado, né? E esse território estaria em comunicação, né, com o mundo divino, através de símbolos, de ritos, né, e principalmente do mito, que a gente vai ver daqui a pouco, se der tempo. Então, o cosmos é justamente o contrário do caos, né, que seria o espaço indeterminado, caótico, desconhecido. Então, isso é tão forte para o homem religioso que ele assume corajosamente enormes responsabilidades. O homem religioso que encara o cosmos, o mundo como um cosmos, né? Ele por exemplo, colabora na criação do cosmos, né? Ele também cria espaços sagrados imitando a criação dos deuses, imitando a criação do divino, enfim. Criar seu próprio mundo ou assegurar a vida das plantas e dos animais é uma responsabilidade sagrada, né? Cuidar da criação seria uma responsabilidade sagrada para o homem religioso, né? Trata-se de uma responsabilidade no plano cósmico diferente das responsabilidades de ordem moral, social ou histórica, as únicas conhecidas pelas civilizações modernas. Na perspectiva da existência profana, o homem só conhece responsabilidade para consigo mesmo e para com a sociedade. Para ele, o universo não constitui um cosmos, ou seja, uma unidade viva e articulada. É simplesmente a soma das reversas matérias e de energias físicas do planeta, né? É uma visão estritamente materialista, né?
E a grande preocupação do homem moderno é de não gastar inabilmente os recursos econômicos do globo, né? Então, uma visão estritamente materialista não faz parte do homem religioso, ele vê além da matéria, né? E aí, eu vou encerrar aqui, né, no mito. O mito, né, para o homem religioso não é uma mentira, né, não é uma inverdade. O mito é uma história, é uma narrativa, é um relato sagrado que revela uma realidade que veio à existência, né? O mito conta a história do surgimento do cosmos, do surgimento do universo, né? Da organização da criação, né? Ela narra uma cosmogonia, ou seja, ela narra a criação de tudo aquilo que existe. Então, o mito é uma história sagrada por excelência, ou seja, repleta de significado. É o mito que diz o significado das coisas, né? É o mito que diz o sentido, é o mito que orienta, né? O mito é esse modelo exemplar por excelência, né? Ela narra justamente, né, uma história que faz parte intrinsecamente do homem religioso. O homem religioso vive dentro do mito, né? A realidade só faz sentido porque ele vive a sua vida dentro desse lar mitológico, né? E aqui é isso que eu estou chamando de lar mitológico, lá na introdução, né? A ideia de que o homem religioso, ele encontra sentido para a sua vida justamente ao viver dentro do mito, né? Dentro dessa grande história narrativa, desse grande relato, né, criacional ou cosmogônico, né? Que, sobretudo a tradição reformada, tem chamado de cosmovisão, né? A ideia de criação, queda, redenção, consumação, isso pode ser entendido como o mito, né, cristão, né? Novamente, o mito aqui para o homem religioso não é uma mentira, né? O mito não é está longe de ser. Na verdade, o mito é a realidade por excelência, né? Porque ela explica, significa, né, dá sentido, direção, orientação a tudo que existe, inclusive a própria vida do homem religioso, né? Então, eu vou ficar por aqui, né? Já gastei 50 minutos. Peço desculpa, teria algumas coisas a mais, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Então eu vou agradecer a oportunidade de poder colaborar, né, um pouco com o pensamento a respeito do homem religioso e do pensamento do Messias Aliado, né? Agradeço muito ao Alexandre pelo convite, a todos vocês, né, que estão aqui. Perdão pela hora. Não, tranquilo, tranquilo. Dá. Assim, se deixar por mim, a gente vira à noite, né? Mas é um assunto bastante interessante, muito legal, né?